Parques de diversões são alguns dos lugares mais amados e visitados do mundo. Em busca de adrenalina e muitas emoções, multidões de pessoas enfrentam longas filas para os brinquedos mais assustadores. Esse é o Infinito. E nesse episódio você verá os momentos e casos mais assustadores e aterrorizantes em parques de diversões. Eu não sei quanto a você, mas pessoalmente meu maior susto e sensação de medo é um brinquedo chamado estilingue. É quando eles te colocam em uma cápsula, carregam e te lançam para o céu, onde você fica sem ajuda e esperando pelo melhor. Claro, os brinquedos são seguros e geralmente nada de ruim acontece lá. Mas dessa vez em Londres, um lugar onde tudo parece estar sob controle rigoroso, um cabo de segurança se rompeu. Normalmente, locais como esse usam cordas de borracha elásticas para lançar uma cápsula com passageiros no ar. Mas pelo vídeo, no caso do brinquedo no Parque de Diversões de Londres, algo deu errado e um defeito técnico levou à ruptura de uma das cordas dos cabos de aços. Os passageiros ficaram pendurados no ar até a chegada dos serviços de emergência. É louco. Espero que o proprietário do brinquedo tenha dado dinheiro a eles como compensação moral. Fico me perguntando se depois de um caso assim, alguém ainda vai entrar nesse estilingue. Na fila ali, ó. O que aconteceu no vídeo a seguir é o que eu chamo de um salto de fé. O rapaz decidiu se exibir na frente dos amigos e subiu até o topo do escorregador mais alto do parque aquático. Ele foi avisado que é melhor descer da maneira clássica, mas ele não ouviu ninguém e voou de cara para frente, de barriga. Não entendo porquê, mas durante o voo o rapaz não se encolheu como devia e por causa disso a aterrissagem foi, para dizer o mínimo, nada suave. Mas não se preocupe, ele não se machucou. Tudo ficou bem. Uma das principais atrações desse lugar era o foguete. 10 pessoas sentam em uma cabine em forma de foguete, após o qual ela sobe a uma altura de 70 metros e roda no ar a uma velocidade vertiginosa. A ideia do brinquedo já é assustadora, mas eu nem sei como comentar o que aconteceu lá em 2010. Tudo começou bem, as pessoas sentaram dentro dele e a rotação foi iniciada. Mas nem um minuto depois, gritos irromperam por todo o parque. Eram os pobres assustados que estavam no brinquedo. O fato é que, de repente, 2 cabos traseiros se romperam e o foguete ficou pendurado no ar. Felizmente, estava preso a 3 cabos e o último conseguiu segurar as pessoas. Elas foram logo baixadas e retornaram em segurança ao solo. Não é surpresa que, após esse incidente, o brinquedo foi fechado. O que aconteceu no vídeo a seguir me fez entrar em pânico como eu nunca fiquei antes. Um homem decidiu experimentar um novo brinquedo aquático. Um tubo fechado e super rápido, no qual, além de uma descida íngreme, também se obtém uma grande dose de adrenalina com as curvas. Exceto que há um pequeno problema. Durante uma dessas curvas, o homem ficou preso e foi para trás. Sua face aterrorizada é nítida. Vamos lá, eu admito, eu estaria igualmente em pânico se fosse eu. Felizmente, o tubo estava preparado para problemas assim, e a equipe do parque rapidamente libertou o homem de lá, abrindo pelo lado de fora. No entanto, eu definitivamente não repetiria o passeio. Na verdade, parece impossível errar na hora de descer pelos escorregadores. As pessoas constantemente ignoram as regras de segurança e, por causa disso, elas se colocam em situações desagradáveis ou até perigosas. Pegue, por exemplo, a exibição do rapaz da história anterior ou a manobra do garoto desse vídeo. Ele não ouviu o instrutor e desceu na posição errada. Como resultado, as leis da física quase o puniram, jogando ele no ar e quase fazendo ele voar para fora do escorregador. Felizmente ficou tudo bem. Na verdade, mesmo seguindo todas as regras e leis, há chance de algo desagradável acontecer. Aqui, em um dos parques de Nova Jersey, Estados Unidos, um helicóptero decorativo caiu do teto direto na piscina. Curiosamente, os hóspedes não tiveram nada a ver com isso. Nesse caso, a culpa é inteiramente de quem instalou e verificou o equipamento. Descobriram que as pessoas não fixaram bem. Só um milagre salvou os visitantes do parque aquático, pois ninguém se machucou com a queda do helicóptero. O pior é que, na maioria dos casos, você não pode fazer nada sobre o que está acontecendo diante de seus olhos, se você for um espectador nessa situação. Eu disse na maioria dos casos, porque existe uma situação que aconteceu em que a solidariedade salvou pessoas com seu trabalho em equipe. Isso aconteceu em Michigan. Pessoas perceberam que algo tinha dado errado na principal atração e, conforme balançava, começou a deslizar para trás cada vez mais. Mais um pouco e o brinquedo teria sido arrancado e as pessoas teriam caído com ele. Mas então o primeiro homem veio ao resgate, seguido pelo segundo, terceiro e 10º. Com seu peso, eles ajudaram o brinquedo a permanecer no solo. No final, tudo ficou bem e ninguém se machucou. Caraca, conforme as pessoas que estavam no brinquedo naquele momento contaram depois, elas não perceberam até o último momento o que estava acontecendo.
Elas pensavam que tudo era parte do show e que era assim que deveria ser. Sim, eu também pensei que deveria ter puxado a alavanca de emergência, mas segundo o dono do brinquedo, era estritamente proibido fazer isso. Assim, as pessoas poderiam ter sido derrubadas ainda mais rápido pela inércia. O que eu acho mais desagradável nos brinquedos é quando eles quebram e você fica pendurado no ar de cabeça para baixo. Ficar nessa posição por muito tempo é um suplício, mas quando você também está em um brinquedo é 2 vezes pior. Infelizmente, para essas pessoas da Pensilvânia, elas estavam no lugar errado na hora errada. No início do verão, em junho de 2022, dezenas de pessoas ficaram penduradas de cabeça para baixo no brinquedo, que sempre foi considerado um exemplo em termos de confiabilidade. Mas não importa o que digam, a enorme estrutura de metal travou a uma altura tremenda. Felizmente, ninguém teve que ficar nessa posição por muito tempo. As pessoas ficaram lá penduradas por apenas alguns minutos e foram retiradas logo em seguida. E os visitantes do parque de diversões no Canadá ficaram pendurados de cabeça para baixo 15 vezes mais tempo. O brinquedo lenhador parou quando as pessoas estavam no seu ponto mais alto. As pessoas estavam presas nos assentos, mas tiveram que permanecer em uma posição muito desconfortável por cerca de 30 minutos. Foi o tempo que os especialistas levaram para baixar o brinquedo. No fim, apenas 2 visitantes reclamaram de dores no peito. Claro que eles receberam assistência médica imediata. Os outros, felizmente, estavam todos bem. Em julho de 2023, a cidade de Nova York também teve um incidente nada agradável em um de seus parques. O brinquedo, tão amado por adultos e crianças por sua segurança, apresentou falhas e começou a girar para trás na velocidade máxima. Foi um verdadeiro teste para a cabeça e o estômago de todos que estavam lá dentro. Felizmente, as pessoas eram fortes e nenhum dos visitantes sequer passou mal. A única maneira de parar o brinquedo foi cortar a energia. Todos os freios manuais e outros elementos recusaram a funcionar. O próximo acidente ocorreu no parque de diversões Kings Island, embora não tenha sido um único acidente. No mesmo dia, ocorreu uma série de eventos incompreensíveis, assustadores e horríveis. Literalmente. Tudo começou quando um homem caiu em um lago. Seus amigos tentaram salvá-lo, mas ficaram presos também. Cada um deles recebeu uma descarga elétrica fatal, da qual não puderam se recuperar. E isso não foi o fim da história. Uma hora depois, um homem caiu de um balanço de um dos brinquedos. Eles tentaram salvá-lo de todas as formas, fornecendo atendimento médico imediato, mas não foi suficiente. E assim começou uma lenda. Diziam que existiam fantasmas zangados com o mundo que queriam matar todos os visitantes. Infelizmente ou felizmente, as autoridades não acreditaram nessa história. Eles testaram a segurança e a estrutura do parque e descobriram um monte de problemas que não permitia sequer dar uma chance de consertar. O King Island Amusement Park foi fechado. Ok, eu pensei que aquelas pessoas que ficaram presas no brinquedo por 30 minutos e se seguraram eram as verdadeiras heroínas, mas não, foram as pessoas que ficaram penduradas por 3 horas que eu chamaria de heroínas. Afinal, foi o tempo em que o serviço de ajuda levou para libertar os visitantes presos no brinquedo chamado Bola de Fogo. Foi nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin. O medo em uma montanha-russa, os carros se movem no mesmo círculo, ou loop, um atrás do outro. Não há nada de especial ou complicado. Mas mesmo assim, houve uma falha no funcionamento do brinquedo quando os passageiros estavam quase no topo. Havia um total de 8 pessoas nos carros, 7 crianças e um homem idoso. Eles ficaram pendurados de cabeça para baixo por mais de 3 horas antes de os bombeiros resgatarem. Não sei quanto a você, mas essa é a primeira vez que vejo um brinquedo assim. A ideia é que os visitantes sentem em cadeiras que eles controlam e deslizam o mais rápido que desejam. Você pode parar, acelerar ou diminuir um pouco. Tudo está sob seu controle. Tudo, exceto as pessoas atrás de você. Não sei porquê, mas as pessoas responsáveis pelas medidas de segurança lançaram várias pessoas ao mesmo tempo. O resultado foi que alguém bateu em um menininho que estava brincando por perto. Não se preocupe, o garoto realmente não se machucou nem um pouco. Ele só ficou assustado. Mas isso é bastante normal nessa situação e na idade dele. Nada divertido. Esse foi o título de uma reportagem americana quando dezenas de pessoas ficaram presas em um brinquedo gigante. Acho que essa é a história mais inofensiva de todas as de hoje, porque as pessoas, na verdade, só se sentaram nas cadeiras até serem resgatadas. A única coisa que as incomodava era uma altura incrível e o fato de terem ficado lá até a noite. A próxima história aconteceu com visitantes de um parque de diversões na Inglaterra. Às vezes, falhas ocorrem acidentalmente devido a uma parte da estrutura se soltar ou um componente falhar. Mas às vezes a parada ocorre pela vontade do sistema. Foi o que aconteceu no Japão, quando The Ride parou inesperadamente após a ativação automática de um dispositivo de segurança.
Havia 35 pessoas nele naquele momento, e todas ficaram penduradas esperando por 40 minutos até serem resgatadas. Mas o que mais me surpreendeu foi que a causa da falha não foi divulgada. E ainda assim o brinquedo voltou a funcionar após uma semana. Os carros desse brinquedo aceleram até 90 km por hora, então simplesmente não haveria chance de sobrevivência em caso de acidente. Eu não sei você, mas conhecendo a história e o fato de que os donos do brinquedo não nos contam algo, eu não andaria em algo assim. Sabe qual é a coisa mais assustadora sobre brinquedos? É que às vezes, quando você fica preso em uma grande altura, nem mesmo os serviços especiais vão te ajudar, e você tem que se virar sozinho. Um incidente assim aconteceu na Inglaterra. Devido a uma falha na montanha-russa, as pessoas tiveram que sair de uma altura enorme por conta própria. Imagens vertiginosas do local foram compartilhadas por visitantes do parque nas redes sociais. Apesar da altura de tirar o fôlego, não houve histeria nem pânico. Segundo testemunhas, os funcionários do parque de diversões ainda ajudaram os visitantes a superar trechos particularmente difíceis do caminho e deram as mãos a meninas, mas isso não deixou as coisas menos assustadoras. Você ficaria interessado se alguém oferecesse a você e seus amigos uma atração de passeio em um bote por uma corredeira alcançando quase 50 km por hora? Algo me diz que muitos de vocês gostariam, e é por isso que a atração era chamada de Corredeiras do Rio Thunder, e era muito procurada antigamente. As pessoas eram atraídas para essa atração familiar e aberta para passageiros, mesmo que tivessem apenas 2 anos de idade. Os visitantes se sentavam em botes redondos com 6 assentos e navegavam em um rio artificial estreito. Estava longe de ser uma montanha-russa, então ninguém imaginaria que essa inocente diversão terminaria em tragédia. Além disso, quando você vê a restrição de idade, esquece todos os possíveis riscos e perigos que poderiam surgir dali. Infelizmente, exatamente a mesma coisa pode ser dita dos funcionários dessa atração. Em 25 de outubro de 2016, no ano do 30º aniversário do brinquedo, eles se distraíram e esqueceram de remover um bote vazio do caminho. Como resultado, as pessoas que estavam descendo o brinquedo sofreram muitas lesões, incluindo mortes. 2 pessoas caíram de seus assentos e foram jogadas em um eixo com um maquinário em movimento, e outras 2 pessoas ficaram presas em seus assentos. Os terríveis eventos foram testemunhados por crianças que milagrosamente sobreviveram. Toda a Austrália foi abalada pelo que aconteceu. Uma investigação sobre a tragédia no maior parque temático do país revelou que uma bomba de água parou e baixou o nível da água. Isso significa que, devido ao nível da água, o bote não podia se mover adequadamente e se tornou um obstáculo para o outro bote. Os funcionários da atração tiveram quase 1 minuto para evitar a perda de vidas pressionando o botão de parada, mas não haviam sido treinados para isso. Como resultado, o operador foi multado e o brinquedo foi desmontado como homenagem às famílias das pessoas que morreram. O operador Big foi Dipper. multado? A virada do século XIX e XX foi um momento de ouro para todos os parques de diversões americanos. Estavam sendo abertos pela primeira vez e, o mais importante, eram acessíveis para todos. Foi nessa época que caminhar pelo parque com sorvete e se divertir nos brinquedos se tornou algo comum para pessoas no país. E isso não era exclusivo da capital americana e outras grandes cidades, como por exemplo no estado de Ohio, que também abriu seus próprios brinquedos, e a palavra abertos é um eufemismo. Eles causaram sensação entre os fãs de adrenalina. Não faltavam visitantes. Gritos de alegria eram ouvidos durante a descida nos brinquedos. Mas em um dia fatídico, a alegria e a leveza foram levadas por gritos de desespero, terror e pânico. Quando o carrinho da montanha-russa Big Dipper subia, uma almofada de freio quebrou por causa de um parafuso solto e ficou presa em uma roda, fazendo com que 4 carrinhos descessem. 3 deles viraram e prenderam pessoas embaixo deles enquanto caíam de 10 metros de altura. Como resultado, 4 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas. Só tragédia. Naquela época, foi a maior tragédia conhecida de brinquedos de parque de diversões. De acordo com relatórios oficiais, isso aconteceu por causa da manutenção precária do brinquedo. Não demorou muito e depois de algumas semanas, a Big Dipper foi fechada. E o parque continuou a existir sem ela. O Lanterna Verde. Todo mundo que conhece um pouco de filmes de fantasia já ouviu falar ou sabe sobre um super-herói chamado Lanterna Verde. Sim, conhecem e sabem que o filme sobre ele não foi bem sucedido. Os donos do próximo brinquedo queriam brincar com essa situação e criaram uma atração no estilo do personagem dos quadrinhos. Em 2011, a montanha-russa abriu e foi a primeira do mundo com descidas verticais e zigue-zagueantes. Além disso, havia assentos girando ao mesmo tempo. É fácil entender porque as crianças não podiam andar. Pessoas que estavam realmente animadas ficaram em filas e esperaram uma oportunidade para ir na atração tão incrível, que abriu perto delas. E após o primeiro passeio, todos se arrependeram. Devido ao design mal concebido, muitos elementos diferentes foram misturados e transformaram a atração em uma bagunça, da qual todos saíram em um estado horrível.
Tudo girava, batia um no outro e rangia muito. As pessoas se sentiram como peixes em um saco, sendo agitados. Seja por causa das críticas negativas ou por motivos de segurança, fecharam a atração em 2017. O Desafio do Dragão. Você tem que admitir que o nome da próxima atração soa promissor. Na verdade, era claramente melhor do que a montanha-russa Lanterna Verde. Ninguém estava tremendo, isso é certo. Nada saía dos trilhos e os cintos de segurança também não falhavam. As pessoas se moviam em alta velocidade pelos trilhos entrelaçados que pareciam imitar dragões. Devido à sensação de competição, essa atração era muito procurada. Imagine só, as pessoas estavam passeando a apenas 50 centímetros de distância uma das outras. Isso não pode deixar de provocar emoção. Só não está claro porque os designers não previram um detalhe. Algo podia voar dos bolsos das pessoas. Foi isso que aconteceu em 2011. Um dos visitantes do parque deixou cair algo durante o passeio, e esse algo atingiu o rosto de alguém de outro time. A vítima foi levada para o hospital e as notícias de lá foram, para dizer o mínimo, desanimadoras. O homem perdeu um olho. Para reduzir o perigo, os carrinhos começaram a funcionar em horários diferentes, mas sem o elemento de desafio, a popularidade da atração caiu e em 2017 ela foi fechada. Filho da Besta. Outro nome promissor que corresponde totalmente à realidade. Essa atração de madeira estava localizada nos Estados Unidos. Hoje em dia é considerado uma lenda, pelo menos por causa de sua estrutura incomum, altura e velocidade de descida, que na época foi um recorde de 126 km por hora. A atração foi inaugurada em 2000, mas como foi feita de madeira, causou muitos inconvenientes aos passageiros, como trepidação, rangido, estalos e assim por diante. Levou 6 anos para a madeira se deteriorar e o primeiro acidente acontecer. Uma das vigas rachou e o carrinho se descontrolou. As reparações foram feitas e o passeio foi reaberto. No entanto, outra pessoa foi ferida novamente, sofrendo uma grande pancada. Após aquele acidente, o passeio foi fechado novamente e demolido em 2012. Oakwood. Esse é o nome do parque que vamos falar. Em abril de 2004, Hayley Williams, de 16 anos, e seus pais foram ao parque. A atração que ela mais queria ir era a chamada de Hydro. Tudo parecia normal, mas em um certo momento, Hayley foi jogada para fora do assento e caiu de uma altura de 30 metros. Obviamente, era impossível sobreviver. O parque foi multado em $250 mil por negligência, porque os funcionários não checaram os fechos. Pouco tempo depois, descobriu-se que mesmo que as pessoas tivessem verificado tudo, o resultado provavelmente teria sido o mesmo, mas teria ocorrido mais tarde. Como consequência, a Hydro foi fechada por mais de um ano. Mindbender. Esse é o nome do próximo brinquedo que vamos falar. Fica no parque de diversões Galaxyland, dentro de um grande shopping. Logo que foi inaugurado, ele foi reconhecido como a montanha-russa indoor mais alta do mundo. Porém, não era apenas a altura de 44 metros que fazia ele especial. Também possuía curvas e giros vertiginosos. Os visitantes ficaram malucos com essa diversão tão diferente e incrível, mas tudo tem um fim um dia. No dia 14 de junho de 1986, ocorreu um verdadeiro desastre. Naquele dia, após passar pela segunda inversão, o último carrinho começou a balançar e descarrilou. Devido ao dano, os dispositivos de segurança foram destravados e 4 passageiros caíram de seus assentos. Infelizmente, isso teve consequências fatais. Uma investigação que começou imediatamente revelou que o acidente foi resultado de manutenção ruim do brinquedo. As autoridades pressionaram os donos do parque e os obrigaram a demolir o Mindbender. Mas em vez disso, os proprietários inteligentemente corrigiram todos os erros, atualizaram o sistema e reabriram o brinquedo. Jornada Espacial. Esse era o nome de um brinquedo localizado na China. O ponto era que vários carrinhos idênticos eram levantados e abaixados simultaneamente, enquanto giravam ao mesmo tempo. Esse design simples criava pressão dentro dos carrinhos e as pessoas sentiam como se estivessem no espaço. Por muito tempo esse brinquedo foi procurado. Além disso, ele foi inspecionado. Segundo um espectador, ele e seus amigos foram se divertir e concordaram com um desafio para andar no principal e mais assustador carrossel. Enquanto ele se divertia no brinquedo, seus amigos o filmaram e registraram em vídeo como pequenas partes começaram a se soltar da estrutura durante o passeio. Ficou claro para todos que a estrutura não era segura. Seu funcionamento foi imediatamente interrompido e as pessoas foram removidas. E em seguida, o brinquedo foi submetido a uma inspeção minuciosa. É assustador imaginar o que poderia ter acontecido se tivessem demorado um pouco mais para parar o brinquedo. Na verdade, eu tô surpreso. Histórias estranhas sobre brinquedos acontecem com muito mais frequência do que eu pensava. Pegue, por exemplo, a Flórida em 2018. Um novo parque de diversões tinha acabado de ser inaugurado. Parecia que deveria ser perfeito em termos de segurança, pois tudo tinha acabado de passar por inspeções. Mas acidentes realmente acontecem.
Por não ter sido testado o suficiente, a montanha-russa descarrilhou. Um total de 10 pessoas acabou em uma posição realmente horrível. A única maneira de tirá-las de lá foi com a ajuda do corpo de bombeiros. Surpreendentemente, todos sofreram apenas ferimentos leves e ficaram assustados. Bungee jumping é um entretenimento bastante popular para pessoas de todas as idades. Adolescentes e adultos visitam esses lugares para esquecer os problemas e experimentarem uma dose gigante de adrenalina. Como você deve estar pensando, eu não estou falando isso por falar. Uma situação incomum aconteceu com um turista na Tailândia. Ele decidiu testar um brinquedo local e, como a sorte teria, foi justamente ele que quebrou. O vídeo mostra um homem amarrado a uma corda e pulando de uma ponte com 10 andares de altura. No entanto, a corda se rompe e o turista cai na água. Os instrutores correram imediatamente para ajudá-lo, mas ele estava bem. Como a corda se rompeu no último momento, a energia da queda já tinha se dissipado. Ele pode ter se assustado, mas escapou sem ferimentos. A situação a seguir aconteceu na pitoresca China. E vou te contar, foi a que mais me surpreendeu. Depois de assistir a esse vídeo pela primeira vez, eu realmente fiquei sem palavras. O que aconteceu foi o seguinte: na China, eles abriram uma ponte que foi batizada de a ponte mais assustadora do Império Celestial. As pranchas nela são colocadas a uma grande distância uma da outra, e cada novo aventureiro salta sobre elas, sabendo que está preso com uma corda de segurança. Assim, a pessoa fica meio que com medo, mas por outro lado está seguro. No entanto, no vídeo publicado, a corda simplesmente se soltou, e o homem, sem perceber, pulou a parte final da ponte sem corda de segurança. Uma vez que ele chega no final, ele se vira todo feliz para olhar para o instrutor e percebe que a corda acabou de se soltar dele. Pelo menos isso aconteceu na linha de chegada. Uma menina de 13 anos estava comemorando seu aniversário na companhia de suas melhores amigas. Com uma delas, decidiu andar em um brinquedo perigoso chamado estilingue. Você já ouviu falar dele hoje. Felizmente, nenhuma corda ou algo do tipo se soltou, mas aconteceu algo que claramente ninguém esperava. No início da aventura, uma gaivota bateu bem no rosto da aniversariante. A pobre ave provavelmente não entendeu o que as pessoas estavam fazendo ali. Mas a menina, como ela contou mais tarde aos repórteres, percebeu bem antes que isso aconteceria. Ela disse o seguinte: eu sabia que ia bater no meu rosto, eu só não sabia o que fazer nessa situação. Então eu só esperei e depois a joguei para o lado. Segundo testemunhas, a criatura emplumada saiu voando, o que significa que ficou bem. A menina também não se machucou, então tudo acabou bem, e acho que a festa de aniversário foi realmente um sucesso. Gravity Max. Esse era o nome do brinquedo em Taiwan que parou de funcionar no momento mais crítico em 2019. Antes desse incidente, nada assim havia acontecido antes. Era bastante popular e era considerado com razão um dos mais assustadores do mundo. É estranho que brinquedos tão populares ainda tenham falhas, porque eu imaginava que eles deveriam receber cuidados e atenções especiais. De qualquer forma, o brinquedo ficou parado em um ângulo de 90 graus e as pessoas nele não tinham nada a fazer a não ser sentar e esperar por um milagre até serem levadas ao solo pelos bombeiros. Piscina de ondas. Querendo domar a água, as pessoas desafiam ondas artificiais em vez das naturais. Elas acham que essa é uma ótima opção e método, mas na verdade não é. A situação que aconteceu na China comprova isso claramente. Dezenas de turistas estavam relaxando em um parque aquático local e aguardavam a próxima onda, na qual deslizariam tranquilamente e relaxariam. Mas algo deu errado. Os dispositivos de controle da máquina falharam, e como resultado a onda ficou fora de controle. Ela cobriu todos os visitantes. Felizmente, os visitantes saíram apenas com sustos e alguns hematomas. Mas depois disso, a piscina de ondas teve que ser fechada. Na próxima vez poderia ser muito mais perigoso. Funcionado repetidamente, passou por inspeções técnicas e tudo demonstrou que não havia o menor motivo para se preocupar. No entanto, em 29 de junho de 2010, um dos carrinhos se soltou de seus suportes e atingiu vários carrinhos vizinhos. Como resultado, as pessoas caíram no chão de uma altura elevada em alta velocidade. Mas como isso pode ter acontecido? Você pergunta, afinal o brinquedo foi inspecionado uma semana antes do acidente. Sim, ele foi inspecionado uma semana antes, mas o ponto é que a arquitetura do projeto em si era complexa. Simplesmente não permitia que os trabalhadores fizessem uma avaliação razoável de todos os riscos e, no final das contas, levou à tragédia. Claro que depois que tudo isso se tornou conhecido, o brinquedo foi fechado. A montanha-russa Opa. Você tem que admitir que esses carrinhos coloridos parecem meio assustadores. A atração é para crianças, mas por alguma razão eles não deixam os pequenos entrarem. Quando você descobre os detalhes da atração, tudo faz sentido. Embora essa montanha-russa tivesse apenas 13 metros de altura, ela chegava a 50 km por hora. E como os visitantes estavam em carros pequenos, a emoção era incrível.
Claro, elas não podem ser comparadas com as emoções de outras atrações de alta velocidade para adultos, mas não eram ruins, é o que importa. No entanto, um dia aconteceu um acidente na atração. Pessoas, assim como esses rapazes no vídeo, estavam se divertindo, gritando com as descidas acentuadas e se sentindo bem ao girar 360 graus. De repente, as barras de proteção de um deles quebrou. O homem não conseguiu se segurar e voou, caindo em alta velocidade de uma altura de mais de 5 metros. Felizmente, o visitante sobreviveu. Após esse acidente, a atração foi submetida a inúmeros testes de segurança e descobriu-se muitas falhas. A montanha-russa Opa foi fechada para sempre. Isso é tudo, pessoal. Qual foi? Pessoal, obrigado por assistir. Se inscreve, dá like. Valeu!